Boa noite, irmãos. Sejam novamente bem-vindos. Peço que coloquem o pensamento naquilo que vieram buscar no encontro de hoje. Como a gente viu, nós vamos hoje refletir sobre esse capítulo 2, né? Meu reino não é deste mundo. Logo, quando a gente já começa a avaliar esse título, a gente vê que Jesus já nos convida a perceber que, né, além deste mundo, há outros mundos, há outros planos, né? Quando ele diz que não é deste mundo, mostra que há outros mundos aí. E é o que também, a partir do estudo da doutrina espírita, nós temos, né, as sucessivas reencarnações, os planos que existem, né, a vida além da vida. A gente pode, de início, na introdução desse capítulo, tem uma passagem interessante que a gente pode analisar para ver o contexto em que essa parte foi dita, né? Qual foi o contexto em que Jesus disse essa frase, né? Meu reino não é deste mundo. Ele trouxe essa questão quando ele tinha sido preso. Né, ele estava sendo levado, preso, no palácio, e aí Pilatos estava lá, e Pilatos sabia que Jesus não era inocente, né, não era culpado. E aí ele começou a conversar com Jesus. E aí tem a seguinte passagem. Tornou a entrar Pilatos no palácio, e chamou Jesus e disse, Tu és rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora, o meu reino não é daqui. Então aqui tem o momento exato, né, em que essa frase foi dita, o argumento de Jesus, né, falando então esse trecho. E aí continuou, né? Disse então Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes, eu sou rei. Mas eu não nasci nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. A gente vê ele aqui então, né, Jesus dizendo, né, que ele veio aqui para dar testemunho da verdade. O que é o testemunho? Quando a gente diz que a gente é testemunho de algo, mostra que a gente vivenciou aquilo, né? A gente esteve lá e a gente pode dizer com propriedade que aquilo foi de uma forma ou foi de outra. Então Jesus estava dizendo, né, que ele sabia qual era a verdadeira mensagem, né, o que era o principal ali, e que a verdade estava com ele, né, e que as pessoas que o seguissem tinham essa mensagem, né, tinham ouvidos de ouvir, olhos para ver. Nós estudamos no encontro passado o primeiro capítulo que fala então, né, de que Jesus não veio destruir a lei. E ali tem as passagens, né, do Velho Testamento, do Novo Testamento e da terceira revelação. O que acontecia naquele tempo, né? A gente teve Moisés como sendo um grande líder, né? Moisés foi aquele que liderou um grande grupo, que fez a libertação de um povo, né? Passou ali 40 dias e 40 noites à frente de um povo, né? E que fez toda uma libertação daquele grupo. Moisés teve algumas para conduzir esse grupo, para ser aquele líder, aquela referência, ele teve que botar algumas regras, né? Ele até usava aquela lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente, né? Que né, se alguém fosse pego fazendo algo que não estava dentro de determinadas regras, perdia a mão, perdia um pé, perdia um olho. Por quê? Eram regras muito rígidas, radicais, mas que para aquele grupo conseguir ser conduzido dentro de uma determinada forma organizada, precisava ter essas regras radicais, senão ele não conseguiria manter a ordem.
Então, Moisés, né, teve também ali a questão de receber, quando ele foi para o Monte Sinai, ele recebeu os 10 mandamentos, né, de Deus, que é, então, a primeira lei que a gente tem o registro, né? Então, ali a gente tem os 10 mandamentos bem feitos. Então, Moisés, naquela época, foi um grande líder e ele tinha, digamos, um certo status, né? Ele era uma referência. Quando Jesus logo em seguida veio, aquele povo ele estava muito na expectativa de que quem chegasse, né, que a vinda de Jesus era para ser um grande feito. Viria Jesus como sendo também um grande libertador. E, a exemplo de como Moisés foi um grande líder, eles tinham, né, que a vinda do Cristo também seria no mesmo modelo da vinda de Moisés, com algumas questões radicais, com algumas leis muito definidas, enfim. Porém, quando Jesus veio, trouxe certa frustração àquele povo, porque ele tinha uma forma diferente de passar as suas leis. Aquela forma enérgica e radical que Moisés tinha fazia parte de um mundo, né? Tinha todo o sentido naquele contexto daquele mundo mais primitivo, mais instintivo. Agora, aquele povo que já tinha o ensinamento de Moisés estava um pouco mais maduro para receber, então, algumas outras mensagens mais sutis. E aí vem, então, Jesus com ensinamentos muito pautados em valores morais, valores pautados no amor, na caridade, na bondade, na lei do perdão. E aí aquele povo começa a ter um certo desconforto. Até que, além do discurso do Cristo, Jesus também começa a praticar esses valores. Além dele só pregar o amor, ele é exemplo do seu discurso. Ele começa a estender a mão ao próximo. Além, né, de ele perdoar, ele aceita aquele outro irmão como sendo seu irmão, né? E aí ele traz toda uma questão de humildade, de ser igual àquele outro que está do seu lado, né? E aí aquelas pessoas começaram então a ver que estavam num outro mundo, num outro momento evolutivo. Vemos depois com a vinda, né, do Evangelho, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, um outro momento aqui chegado, né? Estamos no momento que a gente pode agora também conseguir entender, compreender que há vida além da vida, né? Que nós agora sabemos da lei universal que Jesus pregou, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, mas também sabemos que isso é importante a gente fazer aqui neste mundo, porque quando a gente for para mundos seguintes, a gente vai levar o que a gente plantou aqui. Nós temos que valorizar a nossa existência aqui nesse plano físico, né? A gente tem que valorizar os ensinamentos, porque é aqui que a gente vai passar dos nossos obstáculos para chegar numa vida futura com uma maior bagagem. Não significa que a gente tem que ficar preso à vida material. Né? Se a gente pensar, hoje nós precisamos sim ter bens, né? A gente precisa hoje ter um certo valor, né? Ter um certo salário, ter certo dinheiro, porque a gente precisa comer, a gente precisa ter uma veste, a gente precisa ter um lugar para morar, dar um alimento para o filho ou cuidar dos nossos pais. Entretanto, a questão material do dinheiro não deve ser a nossa razão. Né? O dinheiro é importante, as questões materiais são meio para a gente avançar moralmente. Muitas vezes, nessa caminhada de conseguir nos desenvolvermos, além de desafios
de avanços financeiros, a gente tem muitos mais desafios morais. Quantas vezes a gente passa por desafios como de convivência com o próximo, né? Os desafios de, às vezes, numa mesma família, ter contato com pessoas que, às vezes, não são pessoas afins nossas, né? Quantas questões de vícios em algumas jornadas nós vemos que a gente tem que passar por aquilo, né? E que se repetem sucessivamente enquanto a gente não passa por aquele desafio. Então, vemos aí a importância do nosso avanço moral, não o avanço propriamente econômico e financeiro. Isso a gente sabe que é o avanço moral que nos faz evoluir. E esse avanço moral é que vai, em outros mundos, nos conceder uma evolução, então, mais com uma propriedade maior, nos dar um melhor momento de evolutivo na nossa caminhada. Nós temos, por exemplo, aquele médico no livro Nosso Lar, a gente tem a figura de um médico chamado André Luiz. Esse médico, ele tem aqui, nesse plano físico, uma boa profissão. Ele tem aqui um status, né? Ele é um pai de família, ele é reconhecido, renomado, tem grandes posses. Entretanto, ele só tem isso. Ele não fez nenhum movimento para evoluir internamente. Tanto que quando ele desencarna e ele passa para outro plano, e ele desperta lá, ele quer despertar, e ele diz, opa, mas eu não sou o médico que eu era, eu não sou o pai de família que eu era, e aí ele vê que ele é apenas um espírito como outros que estão lá. De nada adiantou o status de médico, de nada adiantou ele ter as posses dele aqui, porque ele não fez nenhum movimento com aquilo, né? Então ele não foi, ele não se desenvolveu, ele não evoluiu. E aí isso se passa, né, com ele depois despertando em outro plano, e aí ele passa por um momento em que ele, né, passa por um certo sofrimento, e aí ele pede ajuda. Bah, eu quero evoluir, né? Então, e ali ele se dá conta da importância que nós temos aqui nessa caminhada, né? Nessa vida presente aqui, para que quando a gente faça a nossa passagem em outras vidas, a gente possa levar conosco essa evolução, a nossa evolução moral. A gente não vai levar nenhum bem, né? A gente não vai despertar lá com o status, o poder, a riqueza, mas sim com os nossos valores morais. Então, que possamos aproveitar aqui nessa caminhada para evoluirmos, não botarmos a nossa energia unicamente nas coisas materiais. Elas são importantes, mas elas são meio, elas não são o fim, né? Então, que possamos também ficar com essa mensagem, porque aí nós vamos estar na caminhada de encontrarmos o reino que Jesus fala, né? O reino em que ele é realmente o gestor, o governador. Tá? Espero ter ajudado a todos nessa reflexão. O capítulo é bem interessante, bem importante. Fica o convite para quem quiser fazer uma leitura maior, pode também estudar a partir deste evangelho. Fiquem todos bem, que tenham todos uma boa semana e que assim seja.